Eu só vou ter que deslocar ali no alojamento para ter que acordar um colega, tá ok? Tá. Ele não apareceu na ronda e eu não sabia que ele ia estar, porque senão eu já tinha ido ter chamado ele. Tá certo. 2 minutinhos, joguinho rápido. Shalom, Jaime, tudo bem? Seja bem-vindo. Shalom, bom dia aí. Bom dia, tudo bem? Vamos começar já já, tá? A gente só está esperando o Sérgio aí voltar da Honda. Vamos ver aqui como a gente começou o mês de Elu, né? A gente vai falar sobre esse mês de Elu. Espera só um instantinho. Shalom a todos, já retornei, Moré. Tá bom, vamos começar aqui. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre algumas situações aqui, né? Sobre o mês de Elu, primeiramente. A gente vai discutir hoje muito sobre o mês de Elu, né? Tentar falar nessas duas aulas sobre esse mês. Muito bem. Primeiro a gente tem que ver aqui no Shir Hashirim 6.3, né? O Shir Hashirim 6.3 é Cântico dos Cânticos e é feito por Shilomon. E está exatamente no versículo 6.3. Então, deixa eu ver aqui. Só quero, antes de começar, Shir Hashirim, né? Hasher Lassot.
Espera um instantinho. Para a gente desenvolver a ideia aqui bem desenvolvida. Não deixar nenhum buraco nesse... aqui não... Vamos... A gente avança, né? Bem, eu gostaria de começar o desenvolvimento aqui do Shiraxirin no 2.16, onde vai falar o seguinte. Olha como Shilomon ele vem discorrendo ali sobre os textos. E aqui no 2.16 ele vai seguir falando o seguinte. Olha. Dodi li veani lo rore. Beixoxanim, né? Então, meu amado é meu, ele diz aqui, ó, e eu sou do meu amado, que navega entre os lírios. É muito importante perceber essa questão aqui, né? Meu amado é meu, e eu sou dele, né? Quem navega entre os lírios. Muito bem. Gente, agora vamos exatamente lá para o Shiraxirin, no 6.3. Quando chega aqui no 6.3, Shilomon ele já muda, né, de ideia, ó. Ani ledodi vedodi li hare bechushani. As palavras são praticamente as mesmas lá do outro versículo. O que muda é aqui, ó. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele não bota mais ele, né, como o amado fosse dele. Lá ele fala assim, porque o meu amado é meu. Aqui não, ele diz, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então ele muda a sequência, não é? Ele coloca Deus na frente e se coloca logo depois. Muito bem. A construção desse versículo, ele tem a ver exatamente com o que a gente vai passar a partir, não é, do começo de Yom Kippur, não é? Onde a gente passa o que nós chamamos de 40 dias de Mikveh, né? Então, por quê? Na própria frase Ani Ledodi Vedodi Li, né? Primeiramente a gente tem aqui, ó, o mês de Elu, vendo? Aleph, Lamed, Vav e o Lamed novamente. Então eu tenho codificado aqui que ele estava falando desse mês de Elu, tá vendo? Elu é o mês que ele está falando, e dentro desse mês eu tenho 4 iudins, tá vendo? Esses 4 iudins codificados que correspondem a 40 dias, veja. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E aí aqui eu tenho os 4 iudins, e esses 4 iudins são representantes de, tá vendo? 4, porque o Yud vale 10 e ele tem 4 vezes ele na palavra, então ele significa que a cada fim de palavra, onde eu tenho codificado o nome Elu, eu tenho aqui uma codificação. Então aqui eu tenho, ó, um Roshé Tevot e um Sofei Tevot, quando eu uso ou o início da palavra ou o final da palavra, é um tipo de gematria. Muito bem. O que vai acontecer daqui para frente, não é? Então, eu tenho aqui um mês
de ave, vamos ver aqui no outro slide, para ficar bem pontuado para vocês. Ó, astrologia judaica, então, ó, a gente tem aqui, ó, o mês de ave, que a gente partiu lá atrás fazendo os estudos, não é? Ó, a gente chegou em Elu, agora a gente vai chegar em Tishrei. Depois vem Resvan, Kislevet, Tevet, Shevat, olha. Então a gente está bem pertinho aqui, ó, do mês de Elu, para chegar nesse dia de onde nós teremos essa contagem desses 40 dias, né? Então veja, daqui para frente, né, daqui para frente, a gente vai ter todo um começo de festas judaicas. Então a gente começa exatamente com esse mês. O que que significa Elu, né? O mês de Elu, ele tem uma gematria. Vamos ver aqui, ó. Só não vou mandar vocês lerem de trás para frente, porque senão vai dar o nome Lula, né? E aí o pessoal não vai gostar. Mas é brincadeira. Então veja, ó, Elu, ele tem o Aleph, que é 1, o Lamed, que é 30, o Vav, que é 6, então 37, mais 30, 67. Né? E o que, que significa isso? Significa que está escrito Biná, pois Biná é escrito da mesma forma e tem a mesma gematria. Então, quer dizer que quando eu estou chegando no mês de Elu, agora eu tenho uma possibilidade, depois de ter passado por toda essa parte difícil, né? Eu acredito que a maioria de nós passamos, né? A gente então agora chega a Biná. Está vendo? Biná é exatamente gematria 67. E aí a gente tem aqui uma construção dentro de Binar dessa gematria. Veja, 2 do Beit, o Yud é 10, 12. Não é? O Nun, 50, 62, mais 5 aqui do Rê, nós temos, então, 67. Veja o nome Binar, a Sefirá Binar, que é a Sefirá onde vem todas as reencarnações, que é chamado de Rava e mãe, ela tem gematria 67 igual de Elu. Então, a partir de Elu, quando eu chego no primeiro dia de Tishrei, né, tá já me apontando aqui sobre esses 40 dias de Mikvê, não é? Esses 40 dias, deixa eu lembrar aqui, existe uma gematria, vamos ver se eu lembro aqui. Se eu não lembrar, depois vocês me perdoem, porque vocês sabem que são muitas e muitas informações. 960 ceia é a quantidade de água que tem que ter no mikvê, não é? Quando a gente pega lá, estou pegando aqui lá do fundo da mente, tá, gente? Essa aula eu devo ter dado há uns 4, 5 anos atrás, estou puxando lá de trás, olha. Então, veja, 966 são a quantidade de água que você tem que ter no mikvê. Quando a gente pega, vamos lá, gente, vamos ver aqui se eu consigo lembrar, os 24 turnos que tem lá em Crônicas, não lembro o capítulo, os 24 turnos criados por Davi. Depois eu vou botar aqui, ó, 24 turnos criados por Davi. Então, veja, é que cada turno teria, não é? Um grupo de sacerdote. Esses 24 turnos correspondem a 24 horas. Deixa eu ver aqui, gente. Ó. Então, vamos pegar 24 vezes 40, né? Que são os 40 lá em cima. Vamos ver se vai dar certo aqui. 24 vezes 40, deixa eu ver. Tchau, 960. Lembrei, viu? Deus é bom. Então, veja, o que está falando aqui? Está falando, né, o rei Davi lá, ele está falando dos 24 turnos. Deixa eu colocar aqui quais são os 24 turnos. Isso é uma mikvê espiritual, tá entendendo? Não tem nada a ver com mikvê
de mergulhar na água. Se a pessoa gostar, né, ela pode fazer, mas uma mikveh espiritual que a gente vai fazer, e aí eu já vou explicar para vocês como funciona. Os turnos de Davi, eles estão em crônicas. Se alguém lembrar, pode me falar, eu vou tentar achar aqui. Ó, lá em crônicas, existe os 24 os turnos dos sacerdotes em crônicas. Segunda Crônicas, né? E os sacerdotes, foi pelo rei Ezequias, né? Não foi pelo Davi. Não sei de onde eu tirei isso, né? Deixa eu ver. Deixa eu tentar aqui. Não. Os turnos dos sacerdotes do rei Davi. Deixa eu ver aqui. Tá vendo? Aqui é na hora, né? A gente puxa, faz a aula na hora com você e vocês veem, a gente erra, a gente tenta lembrar o versículo, é assim mesmo. Mas no final o que é importante é se vocês estão aprendendo, né. Vamos olhar aqui, ó. Não, é realmente não. Vamos lá, gente, vamos aqui começar de novo, vamos reestabelecer. Ó, Primeira Crônicas, lá em Primeira Crônicas, a gente corta lá no vídeo, né, a edição fica boa. Em Primeira Crônicas. Lá no capítulo 24, olha que coincidência, né? Que são exatamente os 24 turnos que são falados. Lá tem o rei Davi ele vai separar 24 turnos de sacerdotes. Não é? Então, esses 24 turnos estão em Segunda Crônica. O que a gente faz? A gente pega aqui e vai então ver o que isso está sendo falado dentro da Torá ligado ao mês de Elul. Então, a gente está ligando isso ao mês de Elul. Então, o barulho do avião passou baixo aqui. Deixa eu passar o barulho do avião aqui. Estranho, né? Um barulho demorado. Barulho bem demorado. Então, veja só. Eu tenho lá que Davi criou 24 turnos, perdão, que corresponde a 24 horas. Né? Então, ele fez aqui, a gente está vendo que ele está falando do tempo, não está falando desse tempo. Esses 24 turnos de sacerdotes, quando eles são multiplicados por 40, então, esses 24 turnos multiplicado por 40, eu tenho 960 ceia. Então, veja, 40 que está codificado no Anilha Dividor de Li, então eu tenho 960 ceia, que são, na verdade, a quantidade de água que a gente coloca no mikveh. Então, quando alguém vai fazer uma mikveh, ele tem, então, que colocar 960 ceia. Então, a gente descobriu aqui, através do turno de Primeira Crônica, que essa ceia ela é exatamente uma ceia de horas, não é? Porque a gente vai ter aqui, 40 dias, está vendo? 40 dias, onde a gente vai ter que encher esses dias, não é? Veja, durante 24 horas, durante 40 dias, para a gente chegar, não é?
a 360 essas ceias. Então, veja, 24 vezes esses 40 dias é o que vai encher o nosso mikvê de água divina. Durante daqui, né, do início, onde eu tenho o Yomim e Noraim, que são os 10 dias temíveis, até os 40 dias, que vai ser no final do Rosh Chodesh aqui, ó, eu vou ter então, né, depois de Rosh Hashanah, né, eu vou ter então a finalização desses 400 terlins. Então eu começo aqui no primeiro de Tisherei, eu começo as rezas, porque eu estou nos dias temíveis, eu tenho que tirar um raio-x do meu coração, eu tenho que ver como eu estou com o Eterno, por isso que essa água divina aqui, ó, ela vai começar a ser lida nesses terlins. A cada dia, não é 40, ó, a cada dia eu devo ler 10 terlins. Eu lendo 10 dia, então eu tenho no final aqui um mikvê completo, tá vendo? E aí eu vou estar, então, cumprindo a minha obrigação com os mundos espirituais. Aqui é uma questão que a gente deve entender plenamente, porque já existe uma codificação dentro do nosso Taná, não é, sobre essas festas e como elas devem ser feitas, ou seja, sábios eles já descobriram, fizeram os cálculos, está vendo? Por isso que sem a guematria, você não consegue entender a Torá. Sem a guematria, sem os nossos sábios, você não consegue entender a Torá. E aí, então, você precisa de ter uma pessoa que te ensine essa Torá, tá vendo? Toda a concepção agora, né? Anile Edodi Vedodi. Lá no 2,16 era o meu amado é meu e eu sou do meu amado, ou seja, tem ego ainda, né? Aqui não. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então eu só sou, ele só é meu porque eu sou dele, porque ele permitiu isso. Muito bem. E aí a gente tem que Biná e Elu são 67 e que 67 é a gematria, não é? 67 é a gematria do 13, porque aqui eu tenho 13. Mas também, gente, entender que aqui eu estou fazendo um dossel para um casamento. O quando a gente vê lá em Shirachirim, é uma canção de amor de Shilomon, não é? Da representação do nome divino de Shilomon, para daquele rei, daquele nível espiritual que a pessoa está agora, para Hashem. Então, 6 mais 7 vai ser exatamente 13, que é a palavra Ahavá, tá vendo? Então, eu tenho a palavra Ahavá, que tem gematria 13, e também a palavra Errad, não é? Porque o amor, ele é inquebrável, ele é um todo, né? O amor, ele é algo que realmente ele deve ser construído muito seriamente dentro de nós. Porque o amor, ele cura toda doença, ele cura toda maldade, tá vendo? E aí aqui eu tenho que duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que aqui eu tenho um nome sagrado de Hashem, que são de 4 letras, 1 mais 3, 4, Yud Rei Vav Rei. E se eu olho no espelho, eu tenho 31. E 31 é o nome El, que está lá em Hesed, que é Hesed é amor e é bondade. Então, quanto mais doação eu tenho, mais bondade eu tenho, mais eu poderei entrar nesse nível aqui desses 40 dias de mikvê. Entrar, eu posso amar as pessoas. A gente não ama as pessoas por aquilo que elas representam para nós ou por aquilo que elas são, né? A gente ama as pessoas exatamente porque nós amamos. A gente criatura, todo ser, porque essa é a designação do Eterno. E esses 40 dias são por Zeravatalá, né? Sêmen em vão. O que é sêmen em vão? Sêmen em vão é quando você estuda a Torá e você não compreende essa Torá, você joga de qualquer maneira, você lida de qualquer maneira. Então, esse sêmen em vão, ele é exatamente por causa disso, né?
por causa dessa mikveh espiritual que tem que se fazer, tem que começar a enxerei ir lá, tirar um raio-x do coração, ver o quanto a pessoa ela realmente deseja o bem do seu próximo, ver o quanto ela joga fora esses desejos, né, em prol de si mesmo. Então veja, aqui essa é a nossa explicação básica para isso, né, que, esses dias, por isso que Elu, e tem muitos mais segredos, não é, tem muito mais segredos, que Elu é o dia designado, o mês designado, é onde tem essa configuração no ano para que depois que você passou, né, pelo mês de Ave, né, do mês de Tamuz, onde você foi ali foi moído, não é, foi moído, porque a gente sabe, que a gente vai ter aí 3 representações de 3 meses, né, então a gente começa lá no mês, de Nissan, né, olha, no mês de Nissan, e no mês de Nissan, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a letra Re. Veja, a letra Re que representa a saída do Egito e o próprio, né, a própria questão da gente estar, dentro de uma situação, olha, onde a gente começa a Nissan, a saída do Egito, ou seja, a saída de quê? Do ego, da doação, não desejar receber para si mesmo. Logo depois, não necessariamente nessa ordem, né, porque, a gente vem com a letra Vav, tá vendo, ó? A letra Vav, que é o mês de Liar, Nissan, Liar, e aí a gente vem com Zain. Zain é onde a gente vai receber a Torá, veja que coisa bonita. Então aqui o que está falando para a gente é isso. Então esse mês, quando a gente começa a ver aqui as declarações, de do rei Shlomo para o nível de Hashem que está em Biná, né, falando, olha, sobre como ela é bonita, né, falando sobre casamento, no primeiro construção lá, ele fala, né, no 2,16, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, sempre se colocando como parte feminina, da relação, não é? Porque nós somos a parte feminina, nós lidamos com a Shekhinah, e o Eterno é a parte masculina. Então ele é o abençoador. Esse sêmen, que é falado ali, é essa vida que ele dá para a gente. Imagina, cada minuto de vida que ele te dá, que é representado como um sêmen, então é o momento de você entender isso, né, que você está aqui numa missão, é consertar sua alma. Depois a gente vai falar mais disso, né, então veja. Feliz é um homem, não é aqui, né, não é no Salmos, é no Shirachirim. Desculpa, como é que eu cheguei aqui, eu não sei. Song, olha, então veja. Agora sim, então a gente tem 8 capítulos, né, 8 representa, exatamente a questão, não é, ó, desse Shir Hachirim, tá vendo? Olha o Shir, né, nós temos o Shin aqui bem grande, ó, nós temos um Shi bem grande, e aí a gente tem aqui está separado, né, a gente sabe, né, está separado porque o próprio site ele faz isso, quando a gente traduz para o português, ele separa algumas palavras. Até isso aqui para a gente é mais difícil, né, então, ó, Shi Hashirim, olha a construção do Shi aqui de novo, ó, porque é cântico dos cânticos, né, cântico dos cânticos de, ó, Shiloma, né, não tem, Shilomo, na verdade, perdão, Shilomo, não é Salomão, é Shilomo. Então, ó, os cânticos de Shilomo, né, então ele declara nesse cântico, né, ele pede aqui, ó, Ishakeni, Meneshekot, Pihu, Kitovim,
perdão, gente, Dovideha Maim. Então veja, ele me dá um beijo na boca, pois o teu amor é mais delicioso do que o vinho. Olha, aí as pessoas leem aqui e já acham, né? Então aqui a gente tem a palavra boca, não é? A boca está onde? Está no Malhut, não é? O que que o Eterno faz, não é? Ele sopra a alma na narina, e aqui a gente vê que ele pede para soprar na boca, né? Soprar a alma divina na nossa boca, tá vendo? Então, ó, dai-me um beijo da tua boca, pois o teu amor, né? A tua presença, a tua bondade através da Shekhinah, o teu amor é mais delicioso do que o vinho, tá vendo? É mais delicioso ainda que o estudo dos segredos da sua Torá. Então a gente deve pedir a Shem, tá vendo? Dentro dessa intenção e desse entendimento. Aí diz aqui, ó, seus ungüentos, não é? Exalam uma doce fragrância. Teu nome é como um óleo mais fino, é o nome do Eterno. Por isso as donzelas te amam. Quem são as donzelas? São aqueles servos do Eterno, tá vendo? É Israel. Eles te amam. Então, é essa construção que ele está fazendo. E ele continua aqui, ó. Arrasta-me atrás de você, vamos correr, o rei me levou aos seus aposentos, vamos nos deliciar e nos alegrar com o teu amor, saboreando mais do que o vinho como vinho novo, eles te amam. Aí algumas pessoas veem uma linguagem erótica aqui, a ideia é essa, mas um erotismo espiritual de quando a gente entra na câmara do rei de Israel, que é o santo e bendito seja ele, onde nossas almas vão ser preenchidas, se assim ele desejar. E aí ele continua aqui é um pouco mais pesado, né? Eu sou morena, mais formosa, ou seja, quando a pessoa ela está morrendo, que ela morre, ela fica com a pele escura, né? Então ela fica com a pele escura e ela então agora ela está na presença divina de uma forma que ela não pode escolher para onde ela vai, né? A alma a alma, ela não escolhe, por isso que é dito aqui: "Olha, eu sou morena, mais formosa das filhas de Israel", ou seja, eu tive uma vida regrada, tive uma vida cheia da sua Torá, e aí diz: como os pavilhões de Salomão". Então, e aí vai seguir, né: "Não sou moreno", tá vendo? "Porque o sol me olhou e os filhos da minha mãe brigaram comigo", tá vendo? Quem são os filhos da mãe? Os filhos da mãe no bom sentido, né, filhos de minha mãe, perdão, gente. São os filhos de Biná, tá vendo? Fizeram, me guardar as vinhas, minhas próprias vinhas eu guardei. Veja, essa construção que nós estamos fazendo aqui, gente, do Shiraxirim, não é, que a gente tem, esse mikvê para guardar de 40 dias, são 40 terrils, então chegou no primeiro de Tisherei, a gente vai fazer esses 40 dias. A gente viu, não é, que está codificado dentro da Torá. Ani ledodi vedodi li, isso Hashirim 6:13. Aqui nós temos essa construção, né, então a gente tem que perceber, vamos contar as letras aqui, né, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 letras, não é? Vamos contar de novo: 7, 10, 12, 15 letras, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E o que que é 15? 15 é exatamente o Yud Re Vav Re, que é a parte principal. Yud está lá em Rorimá, uma pontinha do Yud, o Yud do Yud, que é onde se começa a desenhar as letras, e a outra parte está, não, em pontinha do Yud está em Keter, perdão. Então, em Keter eu tenho a primeira pontinha do Yud, em Rorimá eu tenho o Yud, e dali para lá, eu tenho a construção da outra letra Re. Então, 15. Então, são mundos espirituais inimagináveis.
Então, veja, eu tenho 15 letras aqui codificadas dentro dessa questão da construção, não é? Da construção dessa Torá. E se eu pego esse 15 e somo pelos 40 ali, então eu tenho 600, não é? Porque eram 600 os carros de Faraó, eram 6 sefirotes, não é? Chamadas ali dentro da questão da construção da Torá. Tudo que a gente está falando aqui faz parte do mundo espiritual, né? E aí, o que vocês acham de fazer essa mikvê, né? No primeiro de Yom Kippur, não pode esquecer, né? Então marca, olha, primeiro de Yom Kippur, até se o Moré esquecer, né? Porque o Moré esquecido, a gente vai lembrar, ó, 400 terlins para limpar do Zerabatalá. O que é o Zerabatalá? O desejos impuros de receber para si mesmo, de ser diferente em forma do Eterno. Então esse desejo, ele vai se construir assim. Gente, eu vou fazer o seguinte, ó, são 4h41, essa aula vai terminar aqui, a gente vai dar uns minutinhos e volta já já. Quando for 5 horas a gente volta. Por quê? Aí a gente vai começar um novo entendimento de Elul. Eu quero deixar essa aula separada, e aí a gente vai ter uma questão muito legal dentro dessa conotação que a gente está estudando para o mês de Elul, tá vendo? Lembre sempre, Anil Edodi, Vedodi aqui ele diz, ele declara, né, que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, lembre disso. Dentro aqui vamos continuar um pouquinho aqui, que a gente vai enxergando as coisas. Eu tenho aqui o nome Davi, tá vendo? Então, ó, 2 vezes eu tenho o nome Davi, e tenho o nome Davi novamente. Tenho uma letra Nun, não é? Ó, eu tirei o mês de Elul, então eu tenho o nome de Davi. Aqui o nome de Davi está com gematria 14. E 14 é os dedos da mão direita e o dedo da mão esquerda, como a gente viu. E 50 é o portal 50, que é chamado de Binar, tá vendo? Então, veja, quando eu falo do rei Davi, a gente deve compreender o seguinte: rei Davi é Malhut, não é? Ele é Malhut, mas ele também é representado pela letra Dalit, a letra Vav, né, que vai dar 14 ali. Essa é uma das formas de escrever esse nome, rei Davi. Agora, também existe a forma de escrever Davi de uma forma diferente, que vai dar gematria 24, que é com Yud. Mas isso acontece poucas vezes dentro desse sistema da Torá. Se eu não me engano, 2 vezes é escrito com a letra Yud. Mas aqui não. Aqui está se dando essa ideia exatamente da gente perceber essas nuances dentro da Torá. Essas nuances, elas mostram para a gente, não é? A percepção do que a gente está vendo aqui. Ó. A gente tem, nessas 2 mãos aqui, o que está em Bereshit, que tem 28 letras. E 28 letras vão dar 2 mais 8, que são 10 sefirotes. Né? Então, são as 10 sefirotes que são definidas onde todo o alfabeto hebraico vai correr. Então, veja, eu tenho aqui o portal Binar. O portal Binar ele vai estar representado, não é, por um sistema, ó, Binar. Vamos botar uma setinha melhor, né? Vocês já sabem tanto, acho que eu já repeti tanto essas sefirotes na cabeça de vocês. Olha, aula, gente, a gente só vai fazer aula de hebraico na próxima semana, tá? E eu quero que o pessoal veja quem vai ficar realmente, quem não vai, quem vai querer estudar, porque é um tempo que a gente separa para vocês, não é? E aí, mas todo mundo tem que estar lá, né? Não, assim, falhar uma vez, até eu falho às vezes, né? Mas falhar uma vez é muito acontece, mas falhar toda hora, não é? Toda hora não tá indo para o curso, não tá lá presente. E outra coisa que eu vou fazer aqui, né? Dado a ideia para um aluno, é que eu vou começar as aulas e só vou deixar aberto. E quando as pessoas darem shalom, shalom,
Aí a gente vai entrar para fazer as aulas. Por quê? Para que a gente, não é que vocês não estejam levando a sério, né, não estou falando isso, Deus me livre. É para que as pessoas tenham mais responsabilidades, porque acordar de madrugada não é quando você começa esse processo, é um processo sério, é um processo muito sério. A gente está dando aqui lidando com coisas espirituais muito sérias, né, então, eh, a gente vai estar, pedindo às pessoas que levem isso muito a sério, senão você pode sair danado. Quando a gente fala danado, é danado mesmo, é com a alma, danificada. Então as coisas têm que ser levadas muito a sério, tem que acordar, tem que levantar, tem que lavar o rosto, fazer Natilat Yadayim, né, tomar um cafezinho lá para despertar. Quem não quiser, comer nada, não coma. Então veja, por quê? Para que a alma não seja danada. Vamos só continuar aqui para a gente terminar então essa explicação. Veja, ó, eu tenho 2 vezes o nome Davi ali. O que é o nome Davi? Olha, o nome Davi, ele pode se dar por 2 vias, pela mão direita e pela mão esquerda. Então a primeira letra Vav, a gente já sabe que ela, não é, ela vai fazer parte, aqui do esquema do Zerampim, que é a letra Vav. A gente deve observar uma coisa, tá, gente? Como eu sempre falo com vocês, com Deus não se brinca, com Axé não se brinca. A primeira questão, de lidar com Axé é a gente lidar com muito medo, tá? Com muito medo de construir tudo muito bem construído, muito bem feito, como eu sempre falo com vocês, e levar tudo muito a sério. Não é fácil, tá? Eu não quero nem que vocês levem uma coça do mundo espiritual, porque a coisa é brava, entendeu? Então veja, muitas vezes, como eu sempre falo, a gente não presta atenção, ó. Como a coisa é séria, ó, então a gente tem o nome Davi aqui, ó. O que que acontece com o nome Davi? É o mesmo nome, mas é a representação de Malhut, mas também é uma forma de subida. Por que que é subida? A gente vai até estudar na próxima aula, a gente vai fazer uma leitura do Zohar, e a gente vai ver algumas questões, sobre o nome, o Dalit, que não deve se ler Dalit, mas Delit, que em aramaico é porta. Quando eu falo a palavra Delit em aramaico, os anjos não conseguem escutar o aramaico. O hebraico, eles conseguem. A gente vai ver isso já já. Veja, então, ó, eu tenho uma porta aqui, não é? E a porta sai aqui em Binar, tá vendo? A porta está aqui e ela sai aqui em binar. O VAV vai ser o conector, tá vendo? O sêmen, o Yud, que é o sêmen, não é? Ele se liga aqui, ó. Shir, lembra? O Shir, ó, a ligação é o Shin liga aqui, ó. O Rorimá, o Shin vai ligar Rorimá a Binar, tá vendo? Então, ó, o sêmen vem, desce para Rorimá, alimenta a Binar e aí eu tenho uma porta. Essa porta tem um elevador que é VAV que vai chegar até a mim. Agora eu posso abrir essa porta com a mão esquerda, não juntando as 2 mãos, e aí o que que acontece? Eu posso sair aqui em Gevurá. Sair em Gevurá, vai apanhar, não tem jeito. Então, ó, eu tenho que saber abrir essa porta. Por quê? Eu tenho que saber que a mão esquerda e a mão direita é do Eterno. As 2 mãos são do Eterno. O que que pode mudar essa mão? Meus estudos de Kabbalah e o meu entendimento, que eu levo sério sobre isso. Vamos lembrar aqui de novo, olha, a gente tem um Medrashim aqui construído em Ezequiel, Ezequiel, não, Zacarias, no Zacarias, perdão, no livro de Zacarias, a gente tem escrito aqui, olha, no Zacarias, olha isso, gente, prestem atenção, que é para vocês serem felizes nessa vida. Olha, no Zacarias, no 3, exatamente no 3:1, Zacarias 3:1. Né? Então, ó, veja, Zacarias, no versículo 3, vamos ver se. Olha, e aqui tem, né, o Yehoshua, então ele estava.
Ele estava lá na presença dos anjos, ele era um sumo sacerdote, ó. Ele estava na presença dos anjos e o que que aconteceu? O que que aconteceu, né? Então, ó, além disso, foi mostrado o Josué, o sumo sacerdote, em pé diante do anjo, não é? E esse anjo, deixa eu voltar aqui, poxa, foi um momento aqui, vamos ver, era o lado negativo, ele estava fazendo o papel dele. Não é que ele é um servo do Eterno, é um anjo do Eterno, ó, ele está aqui, ó. O que que esse anjo estava fazendo? Ó, ele estava junto com a parte da segunda parte do tetragrama, tá vendo? Então, ó, um malar, lefinei malar, né? Então, preste atenção na coisa, né? A gente tem que prestar atenção para depois a gente tá sabendo que a gente está acordando de madrugada, a gente tem. Aí eu não consigo botar no texto hebraico sem perder a tradução. E aí o acusador estava na sua direita. A pergunta aqui, o acusador estava fazendo o quê? A gente sabe que a palavra é Ra, né, Shin, Tav, Nun, tem gematria 364. Então ele estava aqui e ele estava num dia de um juízo que era um Yom Kippur. E nesse Yom Kippur, ele estava lá sendo levado perante os sábios de Torá para ele apresentar o seu estudo de Torá da sua vida. Ele estava lá preparando para ver se ele sabia o Aleph, o Beit, cada um no seu nível, o que ele tinha se dedicado a Torá. E aí o que que acontece? Se a pessoa, né, não se envolver muito profundamente com o estudo dessa Torá, quando eu falo profundamente, eu não estou falando aquele profundamente, né, de separar 1 hora, 2 horas, ou fazer tudo o que a gente gosta, não é responsabilidade. As mães têm responsabilidade com seus filhos, os pais têm responsabilidade em trabalhar, levar alimento para sua casa, não é? Mas todo o tempo que eu puder me dedicar, não é, à Torá, eu tenho que fazer. Existem equilíbrios, por exemplo, se você tem um filho pequeno, você tem que cuidar do seu filho, ensinar a Torá, mas também você deve divertir-se com seu filho, etc. Mas aqueles que têm mais tempo ainda, não é? Eh, deve estudar essa Torá profundamente. Nesse caso aqui, o Yehoshua, ele era um Cohen Agadol, ele era alguém que conhecia a Torá profundamente, né, todos esses aspectos que a gente fala dessa Torá. Por isso que a Torá, ela tem que ser levada com seriedade, ela tem que ser levada com tudo na sua vida, ela tem que ser levada mesmo, quanto mais você se machucar por essa Torá, mais mérito você tem. Agora, a gente deve, perceber que toda essa construção, como a gente vai ver, é toda uma construção espiritual, né. Ah, o Yahushua apareceu lá, foi isso, os anjos apareceram. Não, não existe forma no mundo espiritual. O que acontece é exatamente isso, a pessoa já passa já sobre o julgamento, e aí se ela tem a Torá, ela tem, se ela não tem, aí vai fazer o quê? Ela não tem, entendeu. Se ela não tem, ela não tem, simplesmente assim. Ou ela valorizou ou ela não valorizou. Ou ela fez tudo ou ela fez a metade. Ou ela fez 90 ou fez tudo ou fez 99%. Então, se é 99% não é 100, isso tem que chegar a 100, né. Deus não aceita nada menor do que isso. Então veja, essa é a grande situação. E com isso também tem que se ter o amor para estudar essa Torá, tem que se ter a reverência, tem que se ter todo um sistema, não é, para fazer isso. Tá bom, gente? Então tá, vamos terminar essa aula, né, e aí quando for já passaram bastante tempo, quando for 5h15 a gente volta, tá bom? Shalom, shalom, até já. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade, se não, até lá. Shalom, Moré, shalom a todos. Shalom.